11 carros raros fabricados no Brasil. Você sabia que o Brasil não é apenas o país do futebol e do samba, mas também um celeiro de criatividade automotiva? Muitos não imaginam, mas algumas das máquinas mais exclusivas do mundo foram concebidas em terras brasileiras. Hoje, vamos revelar os 11 carros mais raros já fabricados no Brasil, modelos que desafiaram os limites da engenharia, do design e da exclusividade. Prepare-se para conhecer histórias fascinantes sobre veículos que marcaram época e surpreenderam até os maiores especialistas do setor. Vamos nessa? Aperte o cinto e venha comigo nessa jornada incrível. Puma GT 1500. O Puma GT 1500 é um marco da engenharia automobilística brasileira, lançado em 1967. Ele foi pioneiro em unir design esportivo a uma mecânica acessível e confiável, sendo baseado na mecânica Volkswagen. Essa combinação tornou-se um ícone entre os entusiastas dos carros clássicos no Brasil. A produção inicial foi pequena, com cerca de 170 unidades fabricadas com base no chassi e mecânica da DKW, o que levou o modelo a ser conhecido como Puma DKW. Com o tempo, a Puma passou a fabricar carrocerias em fibra de vidro, um material leve e resistente, utilizado em seus esportivos até 1985. O Puma GT distribuiu um padrão para os carros esportivos no país, com linhas arrojadas e um acabamento que rivalizava com modelos importados. Ele abriu o caminho para a criação de uma marca brasileira respeitada, cujo legado permanece vivo nos dias de hoje. Willys Interlagos. O Willys Interlagos foi o primeiro carro esportivo fabricado em território brasileiro, produzido entre 1962 e 1966. Derivado do famoso Renault Alpine A108, o modelo foi projetado para destacar a esportividade e elegância, recebendo o nome Interlagos em homenagem ao famoso Autódromo Paulista. Disponível nas versões berlinetta, coupé e conversível, o Interlagos chamava atenção por sua carroceria de fibra de vidro leve e inovadora para a época. Com um motor traseiro de 4 cilindros e refrigeração líquida, o carro entregava desempenho específico para os padrões dos anos 60. Esse modelo foi amplamente utilizado em competições automobilísticas e tornou-se símbolo de sofisticação e desempenho, sendo cobiçado por colecionadores até os dias de hoje. Brasínca 4 200 GT. O Brasínca 4 200 GT, também conhecido como o Irapuru, é um esportivo que ganhou destaque por seu design robusto e capacidade de atingir impressionantes 200 km por hora. Lançado em 1964, o modelo possuía uma construção sofisticada e acabamentos de alta qualidade, sendo voltado para um público exclusivo. A versão GTS trouxe melhorias significativas, incluindo câmbio de 4 marchas, comando de válvulas aprimorado e autoblocante diferencial. Com uma potência de 171 cavalos de potência, ele se tornou um dos carros mais rápidos produzidos no Brasil. Apesar de sua curta produção, que durou apenas até 1966, o Irapuru é lembrado como um dos mais audaciosos projetos nacionais e permanece como um clássico raro e significativo. Bianco S1600. Projetado por Tony Bianco, o Bianco S1600 era um esportivo com linhas aerodinâmicas e modernas, inspirado em carros europeus. Apresentado no Salão do Automóvel de 1976, o modelo foi um sucesso instantâneo, com mais de 180 unidades vendidas durante o evento. O Bianco, com sua carroceria de fibra de vidro reforçada, destacou-se pelo design inovador. Embora a produção tenha sido relativamente limitada, ele deixou sua marca como um dos esportivos mais elegantes da época. Ventura L'Automobile. O Ventura, produzido pela L'Automobile, foi um coupé que une estilo e desempenho. Apresentado no 11º Salão do Automóvel em 1978, ele utilizou a plataforma do Volkswagen Brasília, motor do Volkswagen Variante 2 e detalhes de design que incluíam lanternas do Alfa Romeo SL. Com uma média de 60 unidades produzidas por mês, o Ventura alcançou sucesso moderado e até foi exportado para mercados como Europa e Estados Unidos. Seu estilo fastback e acabamento refinado o tornou um modelo cobiçado entre os colecionadores. Faros ML 929. O Faros ML 929, produzido em Belo Horizonte pela indústria de veículos carros esportivos, destacou-se por sua construção inovadora e foco em carros esportivos. Equipado com motores Fiat, Chevrolet ou Volkswagen, o modelo apresentou uma boa performance aliada a um design moderno. A marca Faros encerrou suas atividades em 1990
devido à abertura do mercado nacional para veículos importados, mas seus modelos permaneceram como símbolos de criatividade e paixão pela indústria automotiva brasileira. Santa Matilde SM. O Santa Matilde SM foi um dos carros mais sofisticados fabricados no Brasil, com produção entre 1978 e 1997. Desenvolvido pela companhia industrial Santa Matilde, o modelo utilizava a mecânica do Chevrolet Opala e apresentava motor 4.100 litros de 6 cilindros. Concebido durante a crise petrolífera dos anos 70, o Santa Matilde buscava atender a um público de alto padrão, oferecendo conforto, desempenho e exclusividade. Seu design, assinado por Ana Lídia Pimentel Fonseca, combinava elegância e esportividade, garantindo seu lugar na história como um dos carros mais sofisticados já produzidos no país. Adamo CR-X, inspirado na Ferrari 308, foi um esportivo produzido entre 1981 e 1991. Com motor 1.8 litros oriundo do Volkswagen Gol GT, o modelo tinha uma potência declarada de 99 cavalos de força, mas seu desempenho real era surpreendente. Disponível em carroceria fechada ou targa, o Adamo CR-X foi fabricado sob encomenda, com cerca de 20 unidades produzidas. Ele representa a dedicação de pequenos fabricantes em criar carros exclusivos e de alta performance. Miura Saga. O Miura Saga foi um esportivo inovador que trouxe alta tecnologia para os padrões brasileiros dos anos 80. Com computador de bordo falante, faróis escamoteáveis e controle automático de velocidade, ele oferecia recursos avançados e uma experiência única de direção. Equipado inicialmente com o motor AP800 e posteriormente com o AP2000, o Miura Saga marcou uma geração e consolidou a Miura como uma das principais marcas de carros fora de série no Brasil. Hofstetter. O Hofstetter, com suas portas estilo asa de gaivota, é considerado o primeiro superesportivo nacional. Fabricado entre 1986 e 1991, o modelo era equipado com um motor turbo de 140 cavalos de potência e se destacava por seu design futurista. Com apenas 18 unidades produzidas, o Hofstetter é uma verdadeira joia rara do automobilismo brasileiro, cultivada por colecionadores e admiradores. O Aurora 122C foi um dos últimos esportivos artesanais brasileiros lançado em 1992, pouco antes da abertura do mercado para carros importados. Todos lembram do presidente Fernando Collor de Mello por ter confiscado o dinheiro dos brasileiros depositado em banco, mas ele também gerou muitos empregos no Brasil ao globalizar produtos e atrair montadoras internacionais para o país. O Aurora 122C, com motor de 2 litros turbo e potência de 214 cavalos, oferecia desempenho impressionante para a época. Apesar de sua curta produção, o Aurora permanece como um exemplo de inovação e talento da indústria nacional, assim como muitos outros pequenos fabricantes de veículos brasileiros. Você já parou para pensar por que nenhuma montadora no Brasil conseguiu engajar de forma duradoura? Muitas delas fracassaram, mas por quê? Talvez você nunca tenha ouvido falar da Douradinha, um refrigerante local de Ribeirão Preto que nos anos 90 foi visto como um potencial rival da Coca-Cola. Hoje, quase ninguém conhece sua história. Será que foi apenas falta de competitividade ou um reflexo de como gigantes do mercado eliminam pequenos concorrentes? A mesma pergunta pode ser feita sobre a indústria de supercarros no Brasil. Será que o Rossi Bertin Dvorak sofreu algo semelhante, só que no mundo dos supercarros? O que vocês acham? Deixe seu comentário. A jornada de vocês, meus amigos, até aqui me deixa muito feliz. Sua opinião é a bússola que me guia em um mar de ideias, me ajudando a encontrar o caminho para criar conteúdo que toca o coração de vocês. Embora o like seja um gesto valioso, seu engajamento é a chave para a minha evolução. Se você se sentiu inspirado por este vídeo, deixe um like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Seu comentário é muito importante para mim, pois me ajuda a entender o que vocês gostam e o que posso melhorar. Eu leio cada comentário com muito carinho e, sempre que possível, respondo com a mesma atenção que recebo. Vamos construir juntos um espaço onde possamos nos apoiar, inspirar e crescer.